Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos orar. Obrigado, Pai amado, por mais esse dia. Obrigado por o Senhor tem sido tão amoroso, tão misericordioso com as nossas vidas, tem nos dado muito mais do que nós precisamos para viver. Senhor, agora que nós vamos abrir a sua santa palavra, Pai, que o Senhor nos ajude com o seu Espírito a compreender tudo que está ali escrito, ainda que a gente entenda ali todas as palavras, tudo que está escrito ali, se o Senhor não nos iluminar com o seu Espírito, elas não vão fazer sentido espiritualmente para a gente, Pai. Serão só palavras, e a gente não quer isso, a gente quer a sua palavra viva e eficaz, trabalhando nas nossas vidas, trabalhando nos nossos corações, edificando a sua igreja e nos edificando, Pai. Nos ajuda, Senhor. A gente ora e agradece na mediação de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar sequência, nesse estudo no Evangelho de Marcos. Lembrar só um pouquinho, sobre o Evangelho em si. Ele é um Evangelho que foi escrito, obviamente que a palavra de Deus, como sendo viva e eficaz, ela fala com todos os cristãos de todo o mundo, em todos os lugares, em todos os tempos, Mas ela teve um público-alvo ali no começo, que eram de cristãos de origem gentílica, principalmente ali em Roma. E como é que a gente sabe disso, Como é que os estudiosos sabem disso? Algumas questões que ela vai trazer na carta, por exemplo, alguns costumes judaicos, ele demora um tempinho para explicar o que são aqueles costumes. Se ele estivesse escrevendo para um público judeu, ele não precisaria explicar aqueles costumes. Então, isso aí vai mostrando para a gente que ele tinha de fato um público. Outra coisa, às vezes ele explica alguns termos em aramaico, Aramaico era a língua falada em Jerusalém, então se ele está explicando a língua que Jesus falava, obviamente ele não está falando com judeus, ele está falando com quem não é familiarizado com aquela língua, Então, alguns exemplos a questão do Abba Pai, ele usa o termo em aramaico e seria a tradução dele, Algumas outras questões culturais para os romanos ele também vai explicar, a questão do denário, do centurião, ele faz uma explicação. Isso vai mostrar para a gente que o público inicial ali eram de gentios, Uma outra questão, que até o Lucas já levantou, esse texto que a gente vai ler fala sobre o milagre da multiplicação dos pães, E acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso, até mesmo quem não cresceu no meio religioso, quem não cresceu no meio cristão, já ouviu falar sobre esse milagre, Isso às vezes pode trazer um certo prejuízo para a gente, porque como a gente já conhece, às vezes a gente não se atenta ao que o texto está querendo falar com a gente não estuda minuciosamente o que está acontecendo, porque isso aí a gente já ouviu falar, esse milagre eu já ouvi. Então a gente meio que faz aquela leitura por cima e a gente não vê bem o que o texto quer trazer para a gente, A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente já conhece ou já ouviu muitas vezes, para não incorrer nesse erro de uma presunção assim, de que a gente não precisa ir a fundo nele, Como a gente já sabe, a palavra de Deus é viva e eficaz e ninguém jamais vai se fartar dela, Existem pessoas que se dedicam a vida inteira a tratar de pequenos textos ali e não chegam a esgotar aquele texto, Hebreus fala isso, que a palavra de Deus é viva e eficaz, Além da ressurreição, o milagre da multiplicação dos pães é o único dos milagres que está descrito em todos os evangelhos. Isso aí para a gente já deveria trazer uma curiosidade, Por que todos eles, o que tem de tão especial nesse milagre que todos os evangelistas falaram sobre ele, Por isso a gente não poderia tratar dele de forma preguiçosa, A gente deveria se dedicar mais a esse estudo, E ao longo da história, muitas pregações foram feitas em cima dessa passagem, desse milagre. E aí eu queria ver com vocês algumas coisas, Uma até já que o Lucas já abordou, a questão do nosso pastor, do bom pastor. Mas eu queria ver, a gente passasse pelos versículos, de maneira um a um ali, para a gente ver umas questões bem práticas que ele traz ali. Depois a gente vê a questão do bom pastor e a questão de Jesus como pão da vida, Então vamos abrir lá em Marcos, no capítulo 6, de 30, versículo 30 até o 44. Marcos 6, de 30 a 44. Todos acharam aí? Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias,
comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pães para lhe dar de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram, se informaram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os pães, os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou, depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Então vamos tentar dar uma olhada versículo a versículo, né? Aí a gente pegando os ensinos bem práticos que estão ali, para a gente depois ver essas outras 2 questões, né? Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 6, a gente já passou por isso, mas só para a gente relembrar, nos versículos, no capítulo 6, versículos 7, 12 e 13, a gente vai saber de onde esses discípulos estavam voltando, né? Porque falou que eles voltaram e se encontraram com Jesus. Então ali ele fala, ó, voltando lá no versículo 7, né? Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos. Versículo 12 agora. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E o 13, né? Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Aí, então, nessa passagem, Jesus está enviando os seus discípulos, né, numa pequena viagem missionária ali. Depois tem uma pausa no texto, e aí o texto vai narrar a morte de João Batista. E daí ele retorna agora com os discípulos voltando, né? E uma das primeiras coisas que eles fazem ali é prestar conta do que eles estavam fazendo ao Senhor, né? E é algo que a gente, na prática, deveria fazer todos os dias, né? Prestar conta do que a gente faz ao Senhor. Era o que eles estavam fazendo, e eles faziam aquilo com alegria, parece, né? Eles espontaneamente contavam, ali fala, né, contaram tudo. Acho que eles estavam entusiasmados para contar o que estava acontecendo, né? A gente não consegue afirmar quanto tempo demorou, né, entre eles irem nessa viagem e o retorno dele, mas com certeza a gente, sabendo que tudo que eles faziam ali, eles faziam a pé, né? Não deve ter sido pouco tempo e deve ter sido bem cansativo. Então a gente vê ali que Jesus também no versículo 31 está falando para eles repousarem, eles precisavam descansar. Então Jesus está preocupado com a vida deles ali, né? Mostra esse zelo dele com os seus discípulos, né? Então eles procuram um lugar deserto, ali a palavra não é bem um lugar árido, né? Ele está querendo só um lugar que não tenha pessoas, seria um lugar ermo, né? E a gente vai ver quando ele fala depois de se assentar na grama verde que ele não está falando de deserto, ele está falando só de um lugar que não tivessem pessoas, porque ele queria descansar, ele queria ter um momento ali com os seus discípulos, né? Então eles saem, né? Eles chegam a um lugar e aí a gente já recebe uma outra lição de Jesus, que a hora que eles chegam nesse lugar que eles deveriam descansar, Jesus percebe que tem algo muito mais importante ali, que o descanso deles, que era a necessidade do povo, né? No 34 ele fala, né? Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes. Nós estamos aqui diante de uma situação em que Deus ele vai dar algumas diretrizes e as prioridades, e aí cabe a gente entender de que forma equilibrar isso aí. Ele mostra a importância do descanso, de como a gente precisa descansar, mas ele também mostra a importância, a necessidade da igreja, dos irmãos ali, né? E aí esse equilíbrio aí fica muito particular, não existe uma regra, né? Não sabe se é 6:1, se é 5:2, se é 4:3, não tem uma exatidão, mas é um equilíbrio que o próprio Espírito vai dando pra gente, quando a gente achar que a gente está exagerando num aspecto, a gente equilibrar, né? Mas a necessidade dos irmãos ali se sobrepunha à questão até do descanso deles. E aí o dia foi passando, o povo ali ouvindo Jesus, ninguém ia embora, e surgiu uma outra preocupação dos discípulos, né? A mim parece que é uma preocupação legítima dos discípulos com o povo que estava ali. Tem gente que acha que era eles querendo se desfazer do povo. Eu entendo que era mais uma preocupação mesmo, né? O pessoal está aqui desde cedo, seguiu a gente, está todo mundo ouvindo a palavra diretamente da boca do Senhor, né? Privilégio, mas eles precisam ir para casa, eles precisam comer, né? Alguma coisa eles têm que fazer. Por isso que a gente vê lá no versículo 36 que aí os discípulos vão chegar para Jesus, né? Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus logo já intervém, né?
Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E aqui já tem algo que é impressionante, né? Porque eles acabavam de voltar de uma viagem missionária em que Jesus tinha dado para eles de forma sobrenatural um poder para eles pregarem arrependimento, para expulsarem demônios, para realizar curas, e eles estão preocupados ali com uma questão muito material, que é ter dinheiro para comprar, para alimentar aquele povo, né? Parece que eles até esqueceram diante de quem que eles estavam ali, né? Ele fala de 200 denários, um denário era um dia de trabalho, né? Então seriam mais ou menos como 200 dias de trabalho, 8 meses de salário para alimentar todo aquele pessoal, né? Esse aspecto, né, esse fato impressionante aí passa até por um pouco de incredulidade deles, né? De não saber diante de quem que eles estão ali, para quem que eles estão servindo ali, né? Mateus 7,7, se a gente pegar lá, vai falar assim que peçam e lhes será dado. O povo estava querendo ali se alimentar, né? Mas eles não estavam não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. O Salmo 55, 22, puder achar aí, Salmo 55, 22, Salmo 55, 22 fala assim, ó: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Assim, eram pessoas ali familiarizadas com os salmos, né? Eles decoravam os salmos, né? Os judeus, eles tinham essa preocupação, eles conheciam tudo ali, mas na hora do aperto eles achavam que era nas coisas materiais que eles tinham que se socorrer, né? No versículo 38, então, ali Jesus manda que eles investiguem, né, quanta comida eles haviam entre eles. Quando a gente faz a leitura dos outros evangelhos, a gente vai ver que um rapaz lá tinha essa quantidade de comida, era provavelmente o lanche dele, e era só o que eles tinham, né? É interessante a gente notar que quando a gente pega uma passagem que está em vários evangelhos, alguns vão usar as diferenças que tem nesses evangelhos para tratar como se fossem contradições. Um falou isso, o outro falou aquilo, né? Mas eles não são contradições, eles são complementações. Tem um teólogo americano que ele é investigador de polícia aposentado. Ele, inclusive, está naquele filme lá, Deus Não Está Morto. E aí ele fala que, como policial, quando ele olha os testemunhos dos evangelhos, ele vê a descrição com pequenas, não diferenças, mas complementações. Isso aí dá para ele a certeza de que são testemunhos verídicos. Se fosse tudo igualzinho, tudo certinho, ele ia falar assim, tem alguma coisa errada aqui. Mas essas complementações, um lembra de uma coisinha a mais que o outro não lembra, né? A questão humana dos evangelhos dá certeza e a garantia de que os testemunhos são fiéis, né? Então ele faz esse jovem tinha esse lanche, né? E aí ele organiza as pessoas em grupos, né? Isso aqui a gente pode usar até como uma referência do princípio organizador do culto, né? Ele organiza as pessoas em grupo, eles põem elas assentadas, não tem bagunça, não tem balbúrdia, não é cada um por si, tem uma organização, né? A gente está falando de um Deus que reina na paz, na mansidão, né? Não tem desespero, nada, né? Vamos seguir ali então no versículo 41, Jesus então pega os pães e os peixes, né? Jesus pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Aqui a gente consegue ver de maneira bem clara que é o próprio Jesus quem abençoa os alimentos, é ele que os reparte, né? E é da mão dele que o milagre é feito. É o próprio Jesus que realiza esse milagre, à frente de todos ali. E aí todos eles se fartaram, né? A palavra diz, né? Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Aqui a gente vê Jesus excedendo as nossas expectativas humanas. O que eles precisavam ali era só saciar a fome. Não precisava de mais do que isso. E a palavra diz que eles ficaram fartos. Eles se fartaram, eles ficaram cheios. Em João 10:10, a gente vê como isso se aplica até à nossa vida espiritual. Se a gente abrir lá o Evangelho de João 10:10, João 10:10, fala assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus não vem para nos dar o suficiente. A gente não está falando aqui de questão material, tá? Ele não vem para dar o mínimo necessário, ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Eu não acredito que ele está falando aqui somente de vida eterna, ele está falando de muito mais. É uma vida eterna na presença do Senhor. É uma vida
sem dor, sem cansaço, sem morte, sem sofrimento, sem ansiedade. É algo que para a gente é inimaginável, né? Nós que vivemos numa realidade imersa em pecado, em que tudo que a gente faz foi contaminado pelo pecado, a natureza, os nossos corpos, o nosso agir, o nosso pensar. A gente não consegue imaginar o que seria essa vida em abundância, a vida na presença do Senhor sem o pecado, né? Nós vamos tratar um pouquinho mais adiante disso, mas a gente lembrar do maná no deserto, né? Lá o maná foi dado para suprir a necessidade daquele dia, eles não podiam guardar, era só para a necessidade física daquele momento. Aqui não, aqui em abundância, sobrou, o que Jesus vem para nos proporcionar. E aí ele fala ali no fim, né? Ele termina com: e os que comeram os pães eram 5.000 homens. Muitos dos estudiosos, eles falam que a questão ali do censo feito ali era feito por chefes de família ou por famílias, e que talvez seria próximo de 20.000 pessoas alimentadas ali com todos esses 5 pães e 2 peixes, né? Que mostra que foi surpreendente o que aconteceu ali. E aí, queria entrar num assunto que eu acho que é o assunto que vai nortear mais o capítulo inteiro, além do que a gente viu ponto a ponto, que é até o que o Lucas já tratou na abertura, que é a questão de Jesus como pastor, né? O Jesus como bom pastor, que é algo que já era prenunciado no Antigo Testamento, já era muito falado, e isso já é algo que falava mais ao coração dos judeus, que tinham as escrituras próximo do coração deles, né? Aí a gente poderia ver, lembrando que Marcos fala para esses 2 públicos, né? Mas esse aí falaria mais para quem já tinha mais um conhecimento das Escrituras. A gente vê como Jesus é Deus vindo do céu à terra e é o pastor prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele cumpre ali o desejo de Moisés, que Moisés teve quando foi dito que seria capaz de conduzir os filhos de Israel à terra prometida. A gente vai ver essa passagem lá em Números 27, 12, quem puder abrir aí. Moisés estava preocupado, né, com Israel, temendo que fossem como ovelhas sem pastor. Essa era a preocupação de Moisés. E o Senhor fala com Moisés lá, já achou aí, diz o seguinte, né? Sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Tendo-a visto, serás também recolhido ao teu povo, como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde à minha ordem de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Moisés falou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então essa era a preocupação de Moisés, de que o povo dele não tivesse um pastor, ou ficasse como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor providenciou, né, um pastor, Josué. Nós temos diante do texto, né, o Salvador, Josué. E o Senhor Jesus cumpre o desejo de Moisés de que o povo de Deus não fosse como ovelhas sem pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas, que está em exibição nos versículos que nós estamos lendo aqui. Ele cumpre o desejo de Moisés. E ele cumpre também uma promessa que foi dada em Miqueias 5:2. Miqueias 5:2 diz assim: Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que há de ser soberano em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, ele os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Então, ali ele está prenunciando que virá quem apacentará o rebanho na força de Deus, né, na majestade do seu nome, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque tem esse pastor. A gente enxerga hoje, esse pastor é Jesus, né? E ali eles estavam crendo no pastor que viria, né? Ezequiel 34:23 também vai prenunciar isso. Ezequiel 34:23. Suscitarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, que as apacentará. Ele as apacentará e lhes servirá de pasto. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas.
Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e exterminarei da terra as feras, de modo que habitarão seguras no deserto e dominarão nos bosques. Aqui está a descendência prometida de Davi, da descendência de Davi viria quem apacentará o povo de Deus eternamente. Então já era mais um prenúncio desse pastor. E isso aí é para que a gente olhe para os nossos versículos e observar esse texto, que torna claro, né, que como Jesus ele vem justamente para cumprir esse papel de pastor. E ali no versículo 34, né, ao desembarcar, ele viu que a grande multidão, ele teve compaixão delas, porque eles pareciam ovelhas que não têm pastor. E quando ele vai alimentá-las, né, no versículo 39, observa que ele faz se assentar sobre a relva verde. É interessante, Lucas tratou disso, né, no versículo ali no Salmo 23, 2, né? Ele fala, ele faz nos repousar em pastos verdejantes. Se a gente lembrar que os judeus eles tinham tradição cantar os salmos, né? Decorar os salmos, isso aí é algo que para eles, a hora que fala sentar na relva verde, ou sentar em pastos verdejantes, era algo para relembrar. Ele fala assim, é do pastor que ele está falando, né? É por isso que ele está falando desse assunto. Alguns estudiosos vão falar que isso aí é para falar de em que época do ano aconteceu, né? Porque se ali estava verde, então era da primavera, alguma coisa assim. Mas isso aí é para trazer à mente esse momento. É para que eles conseguissem conectar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, com essa... Lógico, o Novo Testamento não tinha sido escrito, mas para eles observarem ali que estava ligado, que as promessas do Antigo Testamento estavam se cumprindo ali naquele momento em Jesus. E a gente vê, né, que o Senhor é o bom pastor, é Ele que nos faz assentar na grama verde. Ele é o descanso do seu povo, né, no versículo 32. É Ele que tem compaixão do seu povo, no versículo 34. É Ele que alimenta com comida para a alma, pois ao ver que eles são ovelhas sem pastor. Aí ali ele começa a ensinar muitas coisas. A primeira função do pastor, além de proteger as ovelhas, mas a primeira coisa que ele faz é procurar comida para suas ovelhas. E a primeira coisa que ele faz ali é ensinar o seu povo, é dar o pão para eles, é ensinar para eles. É isso que ele está fazendo ali. O alimento espiritual. A primeira decisão dele ali é essa, de ensiná-los, de alimentar a sua alma. E a gente vê ali, também, né, ali o papel de Jesus como Criador vindo à Terra. Esse milagre demonstra todo o poder de Jesus e o poder de criação dele, o poder como Criador. O milagre não pode ser explicado de outra forma que não seja pela criação, pois ele pega aqueles cinco pães e os peixes, que seria equivalente a um lanche, e consegue alimentar todas aquelas pessoas, né? Isso é uma evidência de que o poder de Deus de criação está presente também em Jesus, né? É uma evidência da divindade de Jesus. E um outro aspecto que a gente vai ver aqui também, nesse texto, seria de Jesus como o pão da vida. E aí, gostaria que a gente abrisse lá no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Porque todos os milagres, e uma outra palavra que a gente vai ouvir para milagre é sinais, né? Jesus fazia sinais. E o sinal, ele aponta para alguma coisa. É como um sinal de trânsito. Ele vai mostrar algo. E esse milagre também é um sinal. Ele estava apontando para algo. Em Marcos, ele explica ali o milagre, né? Ele deixa tudo bem claro para a gente. Mas João, ele passa por ele vai mostrar algo além, né? Que parece que aquelas pessoas não entenderam, não todos, né? Mas alguns ali não entenderam o que estava acontecendo. E João 6,35, a gente vai entender o que é esse pão, né? Jesus fala ali, né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O relato aqui começa com a grande multidão seguindo a Jesus. Ele multiplica os pães, alimenta todas aquelas pessoas. O milagre impressiona a multidão e produz uma reação imediata, né? Se a gente voltar um pouquinho ali, João 6,14, as pessoas estão falando ali, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Entretanto, a reação do povo ali é uma demonstração meio superficial daquele sinal. Eles percebem o poder de Jesus para prover um alimento físico, mas eles não conseguem discernir a parte espiritual do milagre, né? No dia seguinte, então, a multidão encontra Jesus novamente, lá no 6,26, a gente vai ver isso aí, e eles confrontam. Jesus confronta a multidão, ele fala assim, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes.
Então ele já está falando que tem algo a mais, né? Não é só se alimentar. Não foi só o milagre não foi simplesmente fazer com que as pessoas se alimentassem, né? O milagre da multiplicação já era um sinal, estava evidenciando algo a mais. Essa afirmação revela que muitos ali estavam interessados nos benefícios materiais do milagre e não na pessoa de Cristo. A conversa então vai se deslocando para o tema verdadeiro, que é o pão do céu. A multidão recorda o episódio do maná do deserto. Ali em João a gente vai ver isso aí. Quando Deus sustenta o povo com maná, né? E Jesus corrige a interpretação deles no versículo 32, né? João 6,32. Jesus fala assim, ó, não foi Moisés quem vos deu o pão no céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então ele já mostra ali que o autor do milagre lá no Antigo Testamento não foi Moisés. Moisés foi um instrumento, uma ferramenta. Quem fez o milagre ali foi Deus. Então Jesus, ele mostra nessa ação de Deus. Né? E o maná foi uma provisão divina, mas não era o final porque ela estava apontando. Em seguida, Jesus aprofunda a revelação e afirma, né, no 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aí quando a multidão fala, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus responde no 35, né, uma das grandes declarações do Evangelho. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Jesus faz uma distinção aqui, né, e é curioso que ele não se coloca como Moisés. Quando ele vai se comparar ali, ele se compara ao próprio maná, se compara ao pão e não a Moisés. Ele faz essa distinção. O milagre da multiplicação havia demonstrado que Jesus pode satisfazer a fome física temporariamente. Agora ele revela que somente ele pode satisfazer a fome espiritual permanente. Tem um pastor escocês, um teólogo, chama Alistair Begg, ele diz o seguinte, ó, essa passagem também ensina que a verdadeira resposta ao pão da vida é a fé. A linguagem vir a Cristo e crer nele aparece como a forma de participar desse alimento espiritual. Jesus afirma, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Dessa forma, o texto une o convite universal do Evangelho com a soberania de Deus para a salvação. E, finalmente, a gente consegue conectar, né? Jesus conecta o símbolo do pão com o próprio sacrifício dele. Em João 6,51 diz assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui ele está fazendo com essa afirmação, ele está fazendo uma referência direta à cruz. O pão que dá vida ao mundo é o próprio Cristo, entregue em favor dos pecadores, ele é partido em favor dos seus, né? Ele dá a sua própria vida em favor dos seus. João, né, no seu evangelho, ele apresenta uma progressão clara, né? O milagre da multiplicação funciona como um sinal, como algo que vai acontecer. O discurso do pão da vida explica o seu significado e depois ele faz a referência ao sacrifício, né? Então ele fecha a questão de todo o ensinamento de Jesus com esse milagre. O pão multiplicado alimentou a multidão por um dia, mas Cristo, o verdadeiro pão do céu, concede a vida eterna a todos os que vêm a ele pela fé. E aí, para a gente concluir, né, com a questão que é mais importante, né, o ensino sobre o pão da vida, ele não é apenas uma explicação teológica sobre a identidade de Jesus. Ele também conduz naturalmente a uma questão evangelística. A multiplicação dos pães revelou o poder de Jesus para suprir a necessidade imediata. Mas o próprio Cristo, ele deixa claro que o maior problema humano não é a fome física, e sim a necessidade espiritual profunda que existe no coração do pecador. Quando Jesus confronta a multidão dizendo, vós me procurais, quando ele confronta ali, né, tem um botão errado, vós me procurais para ter o alimento físico, né, ele está mostrando a condição real daquelas pessoas, né, a solução dos problemas, eles buscavam o conforto momentâneo, mas eles falhavam em reconhecer a sua condição natural diante de Deus, o que realmente eles necessitavam diante de Deus. E a Escritura afirma que o ser humano está espiritualmente separado de Deus por causa do seu pecado. É o que fala lá em Romanos 3,23. Essa separação produz uma fome interior que nenhuma realização, riqueza, título, atos de justiça, práticas de bondade, nada disso vai satisfazer. A gente ontem estava estudando nos adolescentes a questão de Salomão, né? Salomão é uma pessoa que teve de tudo em abundância.
No final da vida dele, ele reconhece que nada do que ele teve valor nenhum, nada de material que ele teve valor nenhum. Né? Quando a gente vê Paulo falando, né, que ele sabe ter as coisas e ter a carência das coisas, né? Ele sabe viver em abundância e na pobreza. Ele está falando isso aí, ele entende que as coisas materiais não têm mais importância para a vida dele. E aí o que ele está buscando é a satisfação das questões espirituais, é se preencher com as coisas do alto, se preencher com Deus. É nesse contexto que a declaração de Jesus ganha um peso evangelístico, né? Quando ele fala, eu sou o pão da vida e quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Aqui está o coração das boas novas do evangelho. Deus não deixou a humanidade perecer na sua fome espiritual. Ele enviou o seu Filho para ser o verdadeiro pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Enquanto o pão multiplicado alimentou a multidão apenas por um dia, o que Cristo oferece ultrapassa o tempo presente e alcança a eternidade. Jesus não foi pego de surpresa na cruz. Ele se ofereceu. Ele deu o pão da vida ali na cruz. Ele se ofereceu em favor dos pecadores. Os nossos pecados fazem separação nossa com Deus. Enquanto nós vivemos as nossas vidas mesmo fazendo coisas boas, praticando atos de justiça, o que a gente entende que é bom, se a gente não tem a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos separados de Deus. Nessa condição, a consequência da nossa vida é a condenação. A Bíblia é muito clara nisso. Então, a gente precisa se reconciliar com Deus. E nós não conseguimos fazer isso a partir da nossa própria vontade, porque nós estamos imersos em pecados. Nós não temos condição de nos justificar. Seria a mesma coisa alguém se lavar estando dentro de uma pocilga, dentro de um chiqueiro. É impossível. A gente não consegue fazer isso. Então a gente precisa de alguém para nos justificar diante de um Deus santo. Alguém que vai... a justiça dele vai aplacar a ira de Deus. A justiça dele vai fazer com que a justiça de Deus seja completa. E quem faz isso é o próprio Jesus. O pastor Paulo Bornelli usou uma figura que é muito interessante. Ele fala que num rebanho, né, como a gente está falando de ovelhas, né, num rebanho grande, é muito comum que morram. Quando, na época que as ovelhas vão dar das crias, às vezes morre a mãe no parto, às vezes morre o cordeirinho, e o cordeirinho que fica órfão, nenhuma outra ovelha permite que ele... mame nela, porque não é o filho dela, né? Então elas rejeitam aquele filho. E o que o pastor faz? O bom pastor. Ele vai lá, ele pega o cordeirinho que morreu no parto, aí ele tira o couro daquele cordeirinho, ele reveste o cordeirinho órfão, e daí a mãe, na hora que cheira aquele cordeirinho, sente o cheiro do filho dela. E isso é com a gente também. A Bíblia fala que nós temos cheiro de morte. O que é isso? Nós temos cheiro de condenação. E quando Deus se achega a nós, Ele quer sentir o perfume do Filho dele. Então nós precisamos ser revestidos com a justiça dele para ser aceito por Ele. E só quem tem essa justiça é Jesus. É a vida perfeita dele, sem pecado. Ele vai nos revestir com essa vida, não por nós não merecemos, mas por Ele, o que Ele fez, porque Ele completou. É só por isso que Jesus vai nos aceitar. Pelo que Cristo fez, pelas obras de Cristo. Por nada mais. É por isso que na cruz a gente vai enxergar tudo isso, né? O sacrifício dele foi em nosso favor. Nós não tínhamos como fazer isso. O próprio Senhor conecta essa verdade com o seu sacrifício, né? Quando ele declara, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Né? Aqui Jesus está apontando para a cruz, onde ele entregaria a sua vida para pagar o preço pelo nosso pecado. A morte de Cristo é o meio pelo qual Deus oferece perdão e reconciliação aos pecadores. Por isso a mensagem evangelística que emerge desse texto é muito clara. A maior necessidade do ser humano é receber a Cristo pela fé. A fome espiritual que existe no coração humano não pode ser resolvida por religião, por moralidade, por realizações pessoais. Somente o Filho de Deus pode satisfazer plenamente a alma e conceder a vida eterna. Diante dessa verdade, a resposta adequada é a mesma proclamada pelos apóstolos, né, em todo o Novo Testamento, é de arrependimento e fé. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, voltar para Deus e abandonar o caminho antigo, né, converter desse caminho antigo. Crer em Cristo significa confiar nele como Salvador e Senhor, entregando a Ele toda a nossa vida. Assim, o convite do Evangelho permanece aberto àqueles que reconhecem a sua fome espiritual e são chamados para vir a Cristo, o verdadeiro pão do céu. Quem se arrepende dos seus pecados e confia nele encontra perdão, nova vida e a promessa de que jamais será lançado fora. Os milagres dos pães apontam para algo maior. Ele aponta para uma realidade gloriosa que em Jesus Deus providenciou o alimento eterno para todos os que creem.